Olá, eu sou o professor Tiago Freire. Vamos dar início à nossa aula de bioquímica e o assunto abordado será carboidratos. Os carboidratos são, por definição, macronutrientes formados fundamentalmente por moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles apresentam outras denominações, por exemplo, hidratos de carbono, glicídio, glucídios ou glicídios, e também são vulgarmente conhecidos como açúcares. Ocorrência e função geral. São amplamente distribuídos em plantas e nos animais, onde desempenham funções estruturais e metabólicas, apresentam propriedades solúveis em águas e insolúveis em solventes orgânicos, brancos e cristalinos. Na maioria deles apresentam sabor doce e estão ligados à produção energética. Função dos carboidratos. Nessa parte de função energética, os principais produtores de energia sob a forma de ATP, cujas ligações são ricas em energia. Estrutural, a parede celular de vegetais é constituída por polímeros como a celulose, a carapaça de insetos de quitina, como um polímero que dá resistência ao exoesqueleto dos insetos, e também o glicocálice, que são um conjunto de glicoproteínas coexistindo nas estruturas das membranas celulares. Por último, reserva energética nos vegetais, a amido, no caso o polímero de glicose para os vegetais, e nos animais o glicogênio como uma fonte de reserva energética para os animais. Classificação. A classificação dos carboidratos é dada como a quantidade ou número de monômeros. Monômeros, as estruturas então vão formar então monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e os polissacarídeos. Nos monossacarídeos, os principais carboidratos são a glicose, a frutose e a galactose. O nome genérico que a gente coloca por monossacarídeo, ele é dado baseado então no número de carbonos mais a terminação ose. Então, são açúcares fundamentais. Eles não necessitam de qualquer alteração para ser absorvidos. Então, a glicose ou dextrose, ela é a forma de açúcar que circula no sangue. Ela oxida, fornecendo então energia. No metabolismo humano, todos os tipos de açúcar transformados em glicose e encontrada também no milho, na uva, entre outras frutas e vegetais. Já a frutose é o açúcar que existe nas frutas e a galactose é a parte da lactose, ou seja, ela forma então o carboidrato que compõe o leite. Disacarídeos são combinações de açúcares simples que, por hidrólise, formam então duas moléculas de monossacarídeos iguais ou diferentes. Envolve então a ligação glicosídica entre esses monômeros sacarídeos. Como a gente tem uma imagem aqui da formação da maltose, o que forma então a formação dessa maltose é a ligação glicosídica. Então, dois monômeros de glicose estão se unindo através de um processo de condensação. O resultado então é formar então a maltose. Essa reação de condensação desses dois monômeros, formando então um dímero. Essa mesma reação glicosídica pode ser quebrada através de uma hidrólise, então formando então dois monômeros novamente, ou seja, volta a formar duas moléculas de glicose. Exemplos de principais disacarídeos: maltose, sacarose e lactose. A maltose, então, a composição é basicamente de duas moléculas de glicose, e a fonte principal de maltose são os cereais. A sacarose é a composição então, de glicose mais frutose, ou seja, dois monossacarídeos diferentes. A principal fonte, então, o açúcar. A lactose também são dois monossacarídeos diferentes, a glicose e a galactose, e ela então é a principal fonte da lactose é o leite. Os oligosacarídeos são açúcares complexos que têm de 3 a 10 unidades de monossacarídeos. Existem exemplos, por exemplo, a rafinose, taquiose e a verbascose. E os polissacarídeos, que são açúcares complexos que apresentam entre 10 moléculas de monossacarídeos ou mais. Exemplos de polissacarídeos: o glicogênio, onde a sua função e fonte, o açúcar e reserva
energética de animais e fungos. O amido é a reserva energética dos vegetais e das algas. A celulose tem função estrutural, compõe a parede celular de células vegetais e algas. A quitina, um polissacarídeo, tem função estrutural, compõe a parede celular de fungos e exoesqueleto de artrópodes. E também o ácido hialurônico, que tem função estrutural, funciona como cimento para células, um cimento celular em células animais. Aqui a gente tem a imagem do glicogênio e do amido. Eles são compostos por ligações lineares, a amilose, e temos as ligações ramificadas, que é a amilopectinas. Essas ligações estão com a composição da estrutura que existe nos monômeros, que pode ser, se for uma ligação amilose, um 4, carbono 1, carbono 4. Já se for uma ligação ramificada da amilopectina, ligação do carbono alfa 1 e o carbono 6. Formam então estruturas ramificadas, como a gente observa então no caso da amilopectina. As funções especiais dos carboidratos no tecido corporal. Existe então a ação poupadora de energia. A presença de carboidratos impede então que as proteínas sejam desviadas para essa proposta, ou seja, o organismo impede que proteínas sejam utilizadas para produzir energia, sendo usada somente para a função básica na construção dos tecidos. Já o efeito anticetogênico, os corpos cetônicos, nesse caso, a quantidade de carboidrato presente determina então que as gorduras poderiam ser quebradas para suprir fonte de energia imediata. O coração, o glicogênio é uma importante fonte emergencial de energia contrátil. No sistema nervoso central, o cérebro não armazena glicose. Dessa maneira, ele depende muito do suprimento de glicose sanguínea. Então, uma interrupção prolongada da glicemia, um efeito glicêmico por um período prolongado, pode causar então danos irreversíveis ao cérebro. O carboidrato a gente pode classificar ele de maneiras como carboidratos complexos bons e carboidratos simples ruins. Nos carboidratos complexos bons, a gente tem exemplo como pães integrais, cereais, farelos, entre outros. E por que a gente coloca como são bons? Porque eles são ricos em fibras e nutrientes, têm baixo índice glicêmico, podem ajudar a sentir completo, a saciedade, um efeito com menos calorias, e estimula naturalmente o metabolismo. Já nos carboidratos simples, ou chamamos de a classe dos ruins, a gente vê exemplos dele em doces, sobremesas, cereais açucarados, refrigerante e bebidas adocificadas, E por que eles são ruins? Porque eles são pobres em fibras e outros nutrientes, eles apresentam alto índice glicêmico, as calorias vazias então são convertidas em gordura e, consequentemente, os altos níveis de glicose no sangue pode causar também um sentimento de cansaço. A digestão dos carboidratos começa pela boca. A saliva contém então a enzima que hidrolisa o amido, a gente chama ela de amilase salivar ou pitialina. Ela é secretada pelas glândulas parótidas. A amilase salivar consegue então hidrolisar de 3 a 5% do total dos carboidratos, pois ela age em um curto período de tempo. Consequentemente, ela libera então dextrinas na forma de maltose e isomaltose. Depois, a digestão ela é encaminhada para o estômago. A amilase salivar rapidamente é inativada devido ao pH do sangue, do pH do estômago, de modo que a digestão do amido inicia através da boca e cessa rapidamente com o ácido do estômago. Logo, ela prolonga-se então o intestino. O duodeno, a amilase pancreática, é capaz de realizar então a digestão completa do amido, transformando então maltose e dextrina. O intestino delgado então tem a ação dos disacarídeos, as enzimas que hidrolisam os disacarídeos estão na borda então das células intestinais. Então, só a partir daí o organismo não consegue absorver todo o conteúdo de carboidratos. Ou seja, começa a absorver agora a glicose. Carência. A falta de carboidratos no organismo manifesta por sintomas de fraqueza, tremores, mãos frias, nervosismo, tontura, o que pode levar até ao desmaio, o que acontece no jejum prolongado. Aquelas pessoas que fazem jejum prolongado, então, apresentam esses sinais e sintomas de fraqueza, tremores, mãos frias, entre outros.
A carência pode levar o organismo a utilizar de fontes como gorduras, ou seja, as reservas de tecido adiposo para fornecimento de energia, o que provoca então o emagrecimento. Quando em excesso, os carboidratos eles são transformados em gordura e ficam acumulados no tecido adiposo, podendo então causar obesidade e aterosclerose. A glicemia. A definição de glicemia que é a taxa de glicose no sangue, o que ela pode variar devido à função da alimentação e atividade física. Uma pessoa em situação de equilíbrio glicêmico ou homeostase possui uma glicemia que varia em geral de 70 a 110 mg decilitro. Mas, segundo então, recentes sugestões da Associação Americana de Diabetes, a glicemia normal deveria ser então de 70 a 99 mg decilitros. Agora vamos observar essa imagem. Ela representa os principais hormônios que regulam a glicemia no organismo. Na presença do alimento, o organismo então absorve todo aquele conteúdo glicêmico. Esse conteúdo glicêmico agora transfere então para a corrente sanguínea. Então a gente tem uma alta taxa de glicose. Essa ação imediata promove duas ações diferentes. Primeiro, ativa as células beta do pâncreas e também inibe a atividade das células-alvo. Então, nesse momento, com a ativação das células beta, o organismo começa a liberar insulina. A insulina, quando ela chega no fígado, ela absorve a glicose e armazena em forma de glicogênio. Durante um período, quando a glicose então começa a diminuir, novamente acontece o processo inverso. Agora as células do pâncreas, as células beta são inibidas e o organismo agora começa então a estimular as células alfa a produzir o glucagon. Então o glucagon vai retornar ao fígado, quebrar o glicogênio e liberar a glicose novamente e regular então a glicemia. Então esses dois hormônios, insulina e glucagon, são os principais reguladores da glicemia no organismo, tanto no momento após uma refeição como no momento também de jejum. O metabolismo dos carboidratos, os hormônios não pancreáticos, como a gente citou anteriormente, insulina e glucagon, possuem ação regulatória sobre a glicemia plasmática. A insulina possui três efeitos principais. Ela estimula a captação de glicose pelas células, com exceção dos neurônios e hepatócitos. Estimula o armazenamento de glicogênio hepático e muscular, o chamamos de glicogênese. E também estimula o armazenamento de aminoácidos no fígado, músculos e até mesmo ácidos graxos nos tecidos adiposos. Já com o resultado dessas ações, a queda gradual da glicemia vai promovendo a hipoglicemia e isso começa então a estimular a liberação do glucagon. Esse hormônio então possui três ações antagônicas que a gente observou então da insulina. Os três efeitos básicos são estimular a mobilização dos depósitos de aminoácidos que existem então no organismo e também os ácidos graxos. Estimula a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, tanto muscular quanto hepático. E estimula também a neoglicogênese, que é a produção de glicose a partir de compostos aglicanos, ou seja, não açúcares ou não carboidratados. Então, nos músculos, a glicose em excesso é convertida em glicogênio, assim como a glicose retorna ao fígado. A grande maioria das células do organismo são dependentes da insulina para captar a glicose, exceto neurônios e hepatócitos que, com exceção, pois não têm receptores para insulina, sendo a glicose absorvida por difusão. Então, esses dois padrões de tecidos que a gente observa em neurônios e hepatócitos não necessitam basicamente de insulina para poder absorver glicose, eles absorvem por um processo de difusão. Devido ao efeito da glicemia, nós podemos colocar quando há uma elevação dessa dosagem como hiperglicemia. Esse efeito então da alta concentração de glicose no sangue, ela é estimulada devido à secreção de insulina pelo pâncreas. Esse hormônio então estimula que as células do nosso organismo passem a absorver então glicose presente no sangue e que essas células que não necessitam imediatamente então do açúcar disponível, as células do fígado principalmente, elas são responsáveis em transformar essa glicose, estocando ela de forma de glicogênio.
Bom, a gente falou de hiperglicemia. O efeito da hiperglicemia, um efeito prolongado, é o diabetes. Quando o pâncreas ele para de fabricar insulina ou o organismo não consegue utilizá-la de forma eficiente. Então a glicose fica circulando na corrente sanguínea, gerando o quadro de hiperglicemia, levando a uma doença conhecida como o diabetes. Então diabetes nada mais nada menos como uma definição de estado hiperglicêmico, ou seja, quando existe um excesso de açúcar no sangue, onde o organismo não consegue fabricar insulina ou não consegue utilizar de maneira eficiente. O efeito do diabetes, a gente pode colocar os padrões tipo 1 e tipo 2, apesar também do gestacional. No tipo 1, ele é mais raro, compõe então 10% dos casos, afeta principalmente crianças e adolescentes. Já o tipo 2, ele é mais frequente, principalmente após os 40 anos, e a gente consegue observar no tipo 1, por exemplo, sinais de alerta, parentes próximos com diabetes, excesso de peso, vida sedentária e mais de 40 anos. Esse é um sinal que a gente coloca como alerta, mas também sintomas, por exemplo, vista embaçada, sede e fome excessiva, cansaço, emagrecimento, aumento da quantidade e frequência de urina. Bom, espero que tenham gostado e obrigado.